Em 1980, 6 trabalhadores subiram uma serra no interior de Minas Gerais para realizar um serviço simples, de poucos dias, em uma área pouco habitada e quase nunca visitada. Eles foram vistos pela última vez ainda pela manhã, seguindo por uma trilha antiga, usada havia décadas. Ao anoitecer não havia sinal de retorno, nenhuma voz, nenhum pedido de ajuda, nenhum vestígio. A serra permaneceu em silêncio. O que aconteceu ali nunca foi oficialmente esclarecido. E até hoje, quem conhece a região evita atravessar aquele trecho sem necessidade. A estrada de terra terminava antes da subida final. A partir dali, apenas trilha, pedras soltas e vegetação baixa, que escondia desníveis perigosos. Os homens estavam acostumados a trabalhos em áreas isoladas. Não era a primeira vez que subiam a serra. Ainda assim, havia algo diferente naquela manhã. O céu estava limpo demais, sem vento, sem nuvens, como se o ar estivesse parado. O mais velho do grupo, Geraldo Lopes, tinha 52 anos e conhecia a serra desde jovem. Dizia que aquele lado sempre foi evitado pelos moradores antigos, não por perigo evidente, mas por uma sensação estranha de desorientação. Mesmo assim, aceitou o trabalho. Precisava do dinheiro e confiava na própria experiência. Os outros 5 homens seguiam atrás, conversando pouco. O som dos passos sobre as pedras ecoava mais do que o normal. Em determinado ponto, um deles comentou que a trilha parecia diferente, mais estreita do que lembrava. Geraldo respondeu que a serra mudava com o tempo, que a vegetação fechava caminhos antigos. Ninguém discutiu. O serviço seria realizado próximo a uma formação rochosa específica, usada como referência pelos moradores locais. Um ponto alto, de onde se via boa parte do vale. Eles carregavam ferramentas leves, mantimentos para 2 dias e um rádio simples que funcionava apenas em determinados pontos da subida. Por volta das 10 horas da manhã, um morador do vale os viu pela última vez. Estavam quase no topo, caminhando em fila. Ele acenou, mas não teve resposta. Achou estranho, mas seguiu seu caminho. Horas depois, esse detalhe se tornaria o último registro confiável da presença dos 6 trabalhadores na serra. Quando não retornaram ao fim da tarde, o atraso não causou preocupação imediata. Era comum que trabalhos se estendessem além do previsto, mas ao anoitecer, com a trilha completamente silenciosa e nenhuma luz visível no alto, a inquietação começou. Tentaram contato pelo rádio. Apenas ruído. Um chiado constante, sem voz, sem sinal claro. Repetiram as chamadas várias vezes. Nada. Decidiram esperar até a manhã seguinte antes de acionar ajuda, acreditando que os homens poderiam ter dormido no alto da serra. A noite passou sem qualquer sinal. Nenhuma lanterna, nenhum barulho, nenhum movimento. A serra, visível à distância, parecia imóvel demais, como se estivesse observando o vale em silêncio. Ao amanhecer, um pequeno grupo subiu pela trilha. Encontraram marcas recentes de passos, ferramentas apoiadas contra uma pedra e mochilas deixadas no chão. Não havia sinal de luta, nem de acidente evidente. Apenas objetos largados, como se o grupo tivesse interrompido o trabalho de forma repentina. E não havia rastro algum seguindo além daquele ponto. As buscas começaram ainda naquela manhã, de forma desorganizada, conduzidas por moradores, parentes e poucos funcionários locais. A trilha foi percorrida repetidas vezes, sempre com o mesmo resultado. Os rastros chegavam até o ponto onde as mochilas haviam sido encontradas e simplesmente desapareciam. Não seguiam para cima nem para baixo. Não havia pegadas levando para a mata fechada ou em direção às pedras mais íngremes da serra. Quando a polícia foi acionada, no início da tarde, a perplexidade aumentou. Os agentes subiram acompanhados de guias experientes, acostumados a percorrer terrenos difíceis. Todos concordaram em um ponto. Se 6 homens tivessem continuado andando, correndo ou sido arrastados, algum sinal teria ficado para trás. Mesmo em solo pedregoso, sempre há marcas. Ali, não havia nada. As ferramentas encontradas estavam apoiadas com cuidado contra uma rocha, não jogadas. As mochilas estavam abertas, com parte da comida ainda intacta.
Um cantil havia sido deixado pela metade, como se alguém tivesse parado de beber no meio de um gesto simples. O rádio estava desligado, com as pilhas ainda no compartimento. Nenhum sinal de quebra, impacto ou falha aparente. O local onde os objetos foram encontrados ficava próximo à formação rochosa que servia de referência para o trabalho. Dali, a vista do vale era ampla. Era impossível não perceber qualquer movimento ao redor. Ainda assim, nenhum dos moradores que observavam a serra de baixo relatou ter visto algo fora do comum naquele dia. Ao longo da tarde, equipes se dividiram para vasculhar áreas diferentes. Alguns desceram por encostas mais íngremes, outros avançaram pela vegetação densa ao redor. Nada, nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nenhum vestígio humano, além do ponto inicial. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento batendo nas pedras. À medida que a noite se aproximava, lanternas começaram a surgir na encosta, vistas de longe como pontos isolados de luz. Mas, mesmo com iluminação artificial, a serra parecia engolir qualquer tentativa de orientação. Alguns voluntários relataram sensação de desorientação, como se a noção de distância estivesse alterada. Caminhos que pareciam curtos demoravam mais do que o esperado para serem percorridos. Um dos guias se recusou a continuar depois de determinado ponto. Disse que aquele trecho não devolvia quem passava tempo demais. Não soube explicar melhor. Apenas afirmou que conhecia a serra desde criança e que aquele lado sempre foi evitado pelos mais antigos. Quando pressionado, preferiu ficar em silêncio. Na segunda noite, as buscas foram interrompidas. A decisão foi tomada por segurança, mas também por exaustão. Ninguém dormiu direito. O desaparecimento de 6 homens experientes, sem qualquer sinal de acidente ou violência, começava a assumir um peso difícil de ignorar. Na manhã seguinte, reforços chegaram de cidades vizinhas. A área foi isolada de forma mais rigorosa. Técnicos analisaram o terreno, examinaram a vegetação, observaram as formações rochosas. Nenhuma fenda profunda, nenhuma caverna visível, nenhum deslizamento recente. Nada que explicasse o desaparecimento simultâneo de 6 trabalhadores adultos. O caso começou a chamar atenção fora da região. Repórteres apareceram, fazendo perguntas que ninguém sabia responder. As autoridades falavam em investigação em andamento, mas fora das câmeras, admitiam não ter hipótese concreta. Tudo o que se tinha eram objetos parados no tempo e uma trilha que terminava onde não deveria terminar. Enquanto isso, a serra permanecia exatamente igual. Nenhum sinal de que algo extraordinário tivesse acontecido ali. Apenas o vazio deixado por 6 homens que subiram naquela manhã de 1980 e nunca mais foram vistos. Nos dias que se seguiram, a investigação ganhou um tom mais técnico, mas menos confiante. Mapas antigos foram consultados, registros de mineração abandonada analisados, histórias locais revisitadas. Nada indicava a existência de poços ocultos, fendas profundas ou estruturas naturais capazes de engolir 6 pessoas de uma só vez. A serra, apesar de irregular, não apresentava armadilhas invisíveis. Ainda assim, algo chamava a atenção. A formação rochosa próxima às mochilas não aparecia em mapas recentes. Alguns moradores afirmavam que aquela pedra sempre esteve ali. Outros diziam não se lembrar dela daquela forma. Um geólogo consultado afirmou que a rocha não parecia recente, mas admitiu que certas formações podiam passar despercebidas por décadas, dependendo do ângulo e da vegetação ao redor. As buscas avançaram para além do topo da serra, descendo pelo outro lado. Trilhas antigas foram reencontradas, algumas quase apagadas pelo tempo. Nenhum sinal dos trabalhadores, nenhuma continuação lógica do caminho que eles deveriam ter seguido. Era como se tivessem chegado até aquele ponto e simplesmente deixado de existir. Relatos estranhos começaram a circular entre os voluntários. Um deles afirmou ter ouvido vozes baixas enquanto descansava próximo à trilha, mas não conseguiu identificar palavras. Outro disse que, ao olhar para trás, teve a impressão de que o caminho havia se fechado, como se a vegetação tivesse se aproximado demais. Todos esses relatos eram tratados oficialmente como estresse e cansaço, mas, entre eles,
ninguém ignorava completamente o desconforto. As famílias dos desaparecidos chegaram à serra no terceiro dia. Algumas nunca haviam subido até aquele ponto antes. Ao verem as mochilas e objetos pessoais, muitas entraram em choque. Era difícil aceitar que tudo tivesse ficado ali, parado, enquanto seus parentes simplesmente não estavam mais em lugar algum. A esposa de Geraldo Lopes insistia em olhar para o topo da serra, como se esperasse vê-lo surgir a qualquer momento. Repetia que ele conhecia aquele lugar melhor do que qualquer um. Se tivesse um perigo, ele saberia, dizia. Essa certeza tornava o mistério ainda mais cruel. Com o passar da semana, as buscas começaram a diminuir. Não por decisão formal, mas por esgotamento. Cada área possível já havia sido examinada mais de uma vez. Cada trilha, cada descida, cada formação rochosa acessível. Nada. A serra parecia ter absorvido os 6 homens sem deixar qualquer explicação. Alguns moradores passaram a evitar completamente aquela encosta. Antigas trilhas deixaram de ser usadas. Histórias começaram a se formar, misturando fatos reais com interpretações vagas. Não havia consenso, apenas a sensação de que algo ali não funcionava como deveria. O caso foi oficialmente registrado como desaparecimento sem causa determinada. Um termo frio, incapaz de traduzir a estranheza do que havia acontecido. Nenhum corpo, nenhum indício conclusivo, nenhuma linha clara de investigação. A serra continuava ali, visível de longe, aparentemente comum, mas, para quem sabia da história, ela carregava uma presença diferente. Um lugar onde 6 homens haviam entrado, e onde o caminho simplesmente havia terminado. O tempo começou a agir da única forma possível, apagando rastros emocionais, mas não o desconforto. Meses depois, a vegetação ao redor do ponto onde as mochilas haviam sido encontradas começou a cobrir lentamente as marcas deixadas pelas buscas. Estacas foram retiradas, fitas se desfizeram, pegadas desapareceram. Ainda assim, quem subia a serra dizia sentir que aquele trecho permanecia diferente, como se não tivesse voltado ao estado anterior. Alguns moradores afirmavam que, em dias muito claros, era possível perceber algo estranho no topo. Não uma forma definida, não um movimento evidente, mas uma sensação de profundidade onde antes havia apenas pedra. Como se o espaço ali não fosse exatamente sólido. Essas observações nunca foram registradas oficialmente, mas passaram a circular em conversas baixas, sempre acompanhadas de silêncio depois. Um funcionário público tentou, anos depois, sugerir a retomada das buscas com equipamentos mais modernos. A proposta não avançou. Não por falta de recursos, mas por falta de apoio local. Ninguém queria acompanhar a equipe. Guias se recusaram. Moradores diziam que não havia mais nada a ser encontrado. E, de certa forma, estavam certos. Os pertences dos 6 trabalhadores foram entregues às famílias após meses de espera. Muitos recusaram recebê-los. Diziam que aqueles objetos não pareciam mais pertencer a ninguém. Havia algo estranho em tê-los de volta, como se fossem lembranças incompletas de algo que nunca terminou. Ao longo da década seguinte, nenhuma outra ocorrência semelhante foi registrada oficialmente na serra. Ainda assim, ela deixou de ser utilizada para trabalhos temporários. Empresas evitavam a região. Trilhas alternativas passaram a ser abertas em áreas mais distantes, mesmo com maior custo. O local foi, aos poucos, sendo deixado de lado. Pesquisadores independentes que tentaram estudar o caso encontraram dificuldade em reunir informações consistentes. Depoimentos variavam, datas se confundiam, detalhes pareciam mudar conforme o relato. Não por má fé, mas porque o próprio episódio parecia resistir a uma narrativa fixa. Cada tentativa de organizar os fatos resultava em mais perguntas. O mais inquietante, segundo alguns desses pesquisadores, era a ausência de um ponto crítico. Não havia um momento claro em que tudo deu errado. Nenhum grito, nenhum acidente visível, nenhuma decisão precipitada. Apenas um intervalo de tempo que não podia ser explicado. Um espaço vazio entre o último avistamento e o desaparecimento definitivo.
Hoje, quem observa a serra de longe vê apenas uma formação comum, recortando o horizonte mineiro. Nada indica perigo. Nada chama a atenção. Mas, para quem conhece a história, aquele lugar carrega um silêncio específico. Um silêncio que não vem da ausência de sons, mas da ausência de respostas. 6 homens subiram aquela serra em 1980 para realizar um trabalho simples. Levaram consigo experiência, ferramentas e a certeza do retorno. O que encontraram ali nunca foi registrado, e talvez nunca seja, porque algumas perguntas não desaparecem, apenas permanecem, presas a um lugar que segue existindo, indiferente a quem tenta entendê-lo. Com o passar dos anos, o caso foi se transformando em algo difícil de classificar. Não era mais uma investigação ativa, mas também não havia sido esquecido. Ele existia em um espaço intermediário, sustentado por lembranças fragmentadas e pela sensação persistente de que algo naquela serra não havia sido compreendido. Alguns moradores mais antigos afirmavam que, antes de 1980, já existiam histórias envolvendo aquele trecho específico. Não desaparecimentos, mas relatos de pessoas que se sentiam desorientadas, que perdiam a noção de tempo ou que tinham a impressão de que o caminho mudava sutilmente quando não estavam olhando diretamente para ele. Essas histórias nunca haviam passado de advertências vagas. Depois do desaparecimento dos 6 trabalhadores, ganharam outro peso. Um detalhe pouco comentado nos relatórios dizia respeito ao clima. No dia do desaparecimento, não houve mudanças bruscas, tempestades ou neblina densa. O tempo permaneceu estável demais. Especialistas afirmaram que isso eliminava várias hipóteses comuns. Não houve deslizamento, não houve queda repentina de temperatura, não houve fenômeno natural visível que justificasse uma evacuação improvisada ou um acidente coletivo. Isso reforçava a estranheza dos objetos deixados para trás. Nada indicava pressa, pânico ou tentativa de fuga. As mochilas estavam organizadas, as ferramentas apoiadas. Era como se os 6 homens tivessem interrompido o trabalho por um motivo que não exigia urgência e nunca mais tivessem retornado. Um ex-policial que participou das buscas comentou anos depois, em conversa informal, que a sensação no local era de lugar incompleto. Disse que não parecia perigoso, mas também não parecia totalmente real. Quando questionado sobre o que quis dizer, respondeu apenas que era difícil explicar, que havia locais onde o espaço parecia maior, por dentro do que por fora. Esse tipo de comentário nunca foi levado a sério fora de círculos muito restritos. Ainda assim, aparecia com frequência surpreendente entre pessoas diferentes que não se conheciam e não haviam trocado informações entre si. Sempre a mesma dificuldade de descrição, sempre a mesma sensação de algo fora de lugar. Na ausência de respostas, o caso acabou sendo absorvido pela paisagem. A serra seguiu ali, silenciosa, enquanto o mundo ao redor mudava. Novas estradas foram abertas longe dali, novas rotas substituíram as antigas trilhas. O ponto exato onde os pertences foram encontrados deixou de ser visitado com frequência. Não por proibição, mas por consenso implícito. O desaparecimento dos 6 trabalhadores nunca foi oficialmente resolvido. Nenhuma teoria se sustentou por tempo suficiente. Nenhuma evidência nova surgiu. O caso permaneceu como um registro seco em arquivos e uma presença incômoda na memória local. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perturbador. Não houve explosão, não houve violência visível, não houve cena dramática. Houve apenas um vazio. Um intervalo de tempo em que 6 pessoas deixaram de estar onde deveriam estar. Um vazio que continua ali preso àquela serra em Minas Gerais, como se o lugar tivesse guardado algo que nunca decidiu devolver. O mais inquietante é que ao longo das décadas seguintes, nada naquele ponto da serra voltou a parecer exatamente igual. Não no sentido físico imediato, mas na forma como as pessoas se relacionavam com o lugar. Pastores evitavam passar por ali. Caçadores desviavam suas rotas. Até os animais pareciam contornar a área, segundo relatos repetidos por quem conhecia bem a região. Na segunda metade dos anos 1990,
um grupo de estudantes de geologia visitou a serra para um levantamento acadêmico. Um dos professores, já falecido, deixou anotado em seu diário pessoal que houve dificuldades incomuns na orientação espacial. As bússolas funcionavam, os mapas estavam corretos, mas o deslocamento entre dois pontos simples demorava mais do que o previsto. O grupo chegou a refazer trajetos, acreditando ter errado o caminho, apenas para perceber que estavam exatamente onde deveriam estar. Esse registro nunca foi publicado oficialmente. Em entrevistas feitas anos depois, alguns moradores afirmaram que, em determinadas manhãs, era possível ouvir sons vindos da serra. Não eram vozes claras, nem gritos. Eram ruídos rítmicos, semelhantes a batidas metálicas distantes, como ferramentas sendo usadas. O detalhe mais perturbador é que esses sons eram descritos sempre como constantes, regulares, quase metódicos, nunca desordenados. Quando questionados sobre o que acreditavam ser a origem desses ruídos, as respostas variavam. Alguns diziam ser o vento passando por fendas na rocha. Outros admitiam não saber. Mas havia também quem dissesse, em voz baixa, que parecia trabalho sendo feito. Trabalho que nunca terminava. Uma tentativa tardia de reabrir o caso aconteceu em 2004, quando um jornalista investigativo resolveu revisitar arquivos esquecidos e conversar com sobreviventes indiretos, filhos, irmãos, colegas dos desaparecidos. Ele obteve acesso a um relatório preliminar da época que nunca havia sido finalizado. Nele, constava a observação de que os 6 trabalhadores não tinham vínculos fortes entre si fora do trabalho. Vieram de cidades diferentes, tinham histórias distintas, mas haviam sido reunidos naquela mesma frente de serviço, quase por acaso. Isso descartava teorias de fuga planejada ou conspiração conjunta. Nenhum deles tinha histórico de envolvimento político, criminal ou conflitos conhecidos. Eram homens comuns escolhidos para um trabalho comum, em um lugar que só se tornaria incomum depois que desapareceram. O jornalista também descobriu que um dos homens havia deixado um bilhete em casa naquela manhã, algo banal, avisando que voltaria no fim do dia. Nada de despedida, nada que sugerisse intenção de partir. Esse bilhete foi guardado pela família por décadas, como prova silenciosa de que o desaparecimento não fazia parte de nenhum plano. Durante a apuração, o jornalista tentou subir a serra acompanhado de um guia local. Eles não chegaram ao ponto exato onde os pertences haviam sido encontrados. Segundo o guia, a trilha parecia diferente. Não bloqueada, apenas estranha. O jornalista descreveu depois a sensação de estar caminhando sem avançar. Como se o esforço não se convertesse em deslocamento real. A matéria nunca foi publicada integralmente. O editor considerou o conteúdo especulativo demais, sem conclusões verificáveis. O material ficou arquivado. Mais uma camada de silêncio sobre um caso que já parecia soterrado pelo tempo. Hoje, quando se fala da serra, raramente se menciona os 6 trabalhadores pelo nome. Eles se tornaram parte da paisagem narrativa do lugar, diluídos em um enigma maior. Ainda assim, para quem conhece a história, a sensação permanece. Algo ali interrompeu vidas de forma definitiva, sem violência aparente, sem testemunhas, sem explicação. E talvez o mais perturbador seja exatamente isso. Não houve um momento claro de ruptura. Não houve um ponto de não retorno visível. Apenas um intervalo, curto, silencioso, em que 6 pessoas deixaram de existir no mundo conhecido. A serra continua lá, imóvel, intocada em muitos trechos, guardando, talvez, não apenas o mistério do que aconteceu, mas a lembrança persistente de que nem todo desaparecimento deixa rastros. Alguns deixam apenas a sensação incômoda de que a realidade, em certos lugares, não funciona exatamente como esperamos. Com o tempo, a história da serra deixou de ser contada como um acontecimento específico e passou a ser tratada quase como uma característica do lugar. Não algo que aconteceu ali, mas algo que pertence àquele espaço. Como se o desaparecimento dos 6 trabalhadores tivesse revelado uma falha silenciosa na forma como o local se comporta diante de quem o atravessa. Não houve memorial,
Não houve cerimônia oficial. As famílias seguiram caminhos diferentes, tentando reconstruir a vida com uma ausência que nunca se transformou em certeza. Sem corpos, sem despedidas, sem explicações, o desaparecimento permaneceu aberto, como uma frase interrompida. A serra nunca foi interditada. Nenhuma autoridade declarou o local perigoso. Ainda assim, passou a existir um acordo tácito: não subir sem necessidade, não permanecer tempo demais, não insistir em atravessar aquele trecho específico. Uma regra que ninguém escreveu, mas que todos respeitam. Alguns estudiosos afirmam que certos lugares acumulam histórias de forma semelhante ao que acontece com objetos antigos. Não por algo sobrenatural, mas porque eventos extremos alteram a maneira como as pessoas interagem com o espaço. A serra, nesse sentido, teria se tornado um lugar carregado. Não pelo que se vê, mas pelo que se sabe. Mesmo hoje, quem observa o topo da serra em silêncio pode sentir algo difícil de definir. Não medo explícito, não ameaça direta. Apenas a impressão de que aquele lugar não reage da mesma forma à presença humana, como se estivesse sempre um pouco distante, mesmo quando se está muito perto. O desaparecimento dos 6 trabalhadores permanece sem resposta porque talvez não exista uma resposta única. Talvez não tenha havido um momento específico em que tudo deu errado. Talvez o erro tenha sido simplesmente permanecer ali tempo suficiente. Seja qual for a explicação, ela ficou presa àquele ponto da serra, junto com ferramentas largadas, mochilas vazias e uma trilha que termina onde não deveria terminar. Em 1980, 6 homens subiram aquela serra para realizar um trabalho comum. O que aconteceu depois nunca foi registrado de forma clara. O que restou foi um silêncio persistente, mantido por décadas, e um lugar que continua existindo como se nada tivesse acontecido. Mas para quem conhece a história, nada ali é completamente normal. Porque algumas ausências não se resolvem. Elas permanecem, presas a um espaço, a um dia específico, a uma pergunta que nunca encontrou resposta. E enquanto a serra segue imóvel, recortando o horizonte de Minas Gerais, 6 nomes continuam ligados a ela, como se o lugar ainda guardasse algo que nunca decidiu devolver. Não houve novos registros depois disso, nenhuma filmagem, nenhum áudio, nenhum documento adicional capaz de acrescentar algo concreto ao caso. O inquérito acabou arquivado anos depois, não por conclusão, mas por esgotamento. Não havia mais o que investigar quando não existe sequer um indício do que procurar. Ainda assim, a história nunca desapareceu completamente. Ela continuou viva em relatos fragmentados, em conversas interrompidas, em advertências veladas dadas a quem perguntava demais. A serra passou a existir em 2 planos: o físico, visível a qualquer um, e o outro, invisível, feito de tudo o que nunca foi explicado. Algumas pessoas afirmam que o erro é tentar entender o caso como um evento isolado. Para elas, o desaparecimento dos 6 trabalhadores não foi um acontecimento pontual, mas parte de algo maior, mais antigo, que apenas se manifestou naquele momento. Outras acreditam que a explicação pode ser simples, porém impossível de provar. Um fenômeno natural raro, uma condição específica, algo que não se repete com facilidade. Mas nenhuma dessas hipóteses resolve o principal problema: a ausência total de vestígios. Em casos extremos, sempre sobra algo: um corpo, uma peça de roupa, um sinal de luta, uma trilha alterada. Naquela serra, não sobrou nada além do vazio. Talvez seja por isso que o caso ainda incomode, porque ele desafia a lógica básica de causa e consequência. 6 pessoas entraram em um lugar e simplesmente deixaram de existir ali, sem transição, sem ruptura visível, como se o espaço tivesse engolido não apenas os corpos, mas também a explicação. Hoje a serra permanece exatamente onde sempre esteve. O vento ainda percorre as pedras, a vegetação cresce e recua conforme as estações, o sol se põe atrás do mesmo recorte de montanhas. Nada indica que ali aconteceu algo fora do comum, exceto a história. Uma história que não termina, porque nunca começou de forma clara. Ela simplesmente permanece, como uma presença silenciosa,
lembrando que nem todo mistério foi feito para ser resolvido. E talvez o verdadeiro enigma não seja o que aconteceu com os 6 trabalhadores, mas o fato de que, décadas depois, aquele lugar ainda parece guardar a resposta, mesmo sem jamais revelá-la. O que poucos sabem é que, meses após o arquivamento do inquérito, um relatório complementar foi redigido e nunca oficialmente divulgado. Um documento curto, escrito à mão, atribuído a um dos peritos que participou das últimas buscas. Nele, o homem descrevia algo que não constava nos autos formais: a sensação persistente de desorientação ao permanecer por muito tempo na serra. Não uma confusão comum, mas uma perda gradual da noção de distância, de tempo e até de identidade. Segundo o relato, em mais de uma ocasião ele teve dificuldade para reconhecer o próprio caminho de volta, mesmo estando a poucos metros da base montada pela equipe. Em um trecho, ele escreveu que a serra parecia reorganizar o espaço, fazendo trilhas conhecidas parecerem estranhas e pontos de referência perderem o sentido. O documento termina abruptamente, com uma frase incompleta, como se tivesse sido interrompido. Esse relatório nunca foi anexado oficialmente ao caso. O autor pediu transferência pouco tempo depois e se recusou a falar publicamente sobre o assunto até sua morte, no início dos anos 2000. Enquanto isso, os moradores da região continuaram convivendo com a presença da serra de forma cautelosa. Não havia cercas, placas ou interdições legais, mas existia um acordo silencioso. Ninguém subia sem necessidade. Crianças eram advertidas desde cedo a não brincar nas encostas. Caçadores evitavam o local, alegando que os animais também pareciam contornar a área, como se instintivamente soubessem que ali não era um lugar seguro. Com o passar dos anos, a vegetação avançou sobre antigas trilhas de acesso. Caminhos que antes eram usados por trabalhadores e moradores foram sendo engolidos pelo mato, apagando pouco a pouco qualquer vestígio humano. Ainda assim, a memória permanecia. Sempre que alguém perguntava sobre a serra, as respostas vinham carregadas de hesitação. Alguns diziam apenas que ali não é lugar de gente. Outros mudavam de assunto, como se falar demais pudesse atrair algo indesejado. Na década de 1990, um grupo de estudantes universitários tentou mapear a região para um projeto acadêmico sobre geografia física. Eles subiram parte da serra, coletaram dados básicos e retornaram no mesmo dia. No relatório final, constava uma observação curiosa: pequenas variações inexplicáveis nos instrumentos de medição, bússolas que demoravam a estabilizar e uma dificuldade incomum em manter rotas consistentes. O episódio foi tratado como erro técnico e nunca ganhou atenção fora do meio acadêmico. Mas para quem conhecia a história dos 6 trabalhadores, aquilo soava como mais um eco do mesmo mistério. Não algo espetacular, não um evento dramático, mas uma sucessão de pequenas anomalias que, juntas, criavam um padrão inquietante. Talvez seja isso que torna o enigma tão persistente. Não há um grande momento de revelação, nenhum clímax visível. Apenas o acúmulo de silêncios, de desvios, de registros incompletos. Um lugar onde as coisas simplesmente deixam de se encaixar. A serra continua lá, imóvel, indiferente às perguntas humanas. E os 6 trabalhadores permanecem exatamente onde sempre estiveram, desde 1980, fora de qualquer resposta possível. Com o tempo, o caso passou a ser citado apenas em círculos muito específicos. Não aparecia em jornais, não era tema de reportagens especiais, não rendia documentários. Era como se tivesse sido lentamente empurrado para fora da memória oficial. Ainda assim, ele resistia. Não como notícia, mas como aviso. Trabalhadores rurais que passavam pela região relatavam uma sensação estranha ao se aproximar da serra. Não medo direto, mas um desconforto difícil de explicar, como se algo estivesse fora de lugar. Alguns diziam sentir um cansaço súbito, outros uma vontade inexplicável de ir embora. Houve quem afirmasse ter escutado vozes, não claras, não palavras, apenas um murmúrio distante que parecia surgir de vários pontos ao mesmo tempo. Nenhum desses relatos era feito em tom dramático. Pelo contrário,
Eram falas contidas, quase envergonhadas, como se quem contasse soubesse que não seria levado a sério. Mas o padrão se repetia com frequência suficiente para chamar a atenção de quem estava disposto a ouvir. Um antigo morador, já idoso, contou certa vez que seu pai trabalhou na região antes do desaparecimento dos 6 homens. Segundo ele, a serra sempre teve fama de lugar que não devolve. Não pessoas exatamente, mas coisas, animais que se perdiam, ferramentas deixadas para trás, trilhas que simplesmente deixavam de existir. Para a comunidade, isso nunca foi tratado como algo sobrenatural, mas como uma característica do lugar, algo que precisava ser respeitado. O desaparecimento de 1980 teria sido, nessa visão, o momento em que essa característica ultrapassou um limite invisível, algo que sempre esteve ali, mas que naquele dia se manifestou de forma definitiva. Nenhuma das famílias dos 6 trabalhadores recebeu respostas concretas. Não houve corpos, não houve declaração oficial de morte, não houve encerramento emocional. As esposas seguiram a vida como puderam, algumas esperando por anos, outras tentando aceitar a ausência sem explicação. Os filhos cresceram com uma lacuna que nunca foi preenchida, aprendendo desde cedo que certas perguntas simplesmente não têm resposta. Décadas depois, ainda há quem suba a serra, raramente. Geralmente pessoas de fora, que não conhecem a história ou acreditam que ela foi exagerada com o tempo. A maioria retorna rápido, sem grandes acontecimentos, mas quase todos dizem a mesma coisa ao descer. Não é um lugar normal. Não sabem explicar o porquê, apenas sentem. Talvez o maior mistério não seja o desaparecimento em si, mas a permanência do silêncio, a forma como o caso se recusa a se resolver, a se encaixar em qualquer explicação confortável. Como se a serra tivesse imposto um limite claro. Até aqui vocês podem ir. Depois disso, não. E os 6 trabalhadores que entraram naquele lugar em 1980 continuam sendo o lembrete mais concreto de que, em alguns pontos do mundo, atravessar esse limite pode significar nunca mais voltar. Há quem diga que o tempo apaga tudo, que histórias antigas se dissolvem, que a memória coletiva enfraquece. Mas naquele caso, o tempo pareceu fazer o oposto. Quanto mais os anos passavam, mais o silêncio ao redor da serra se tornava espesso, quase palpável. Na virada dos anos 2000, uma pequena empresa tentou retomar atividades de extração mineral em áreas próximas. O projeto avançou até a fase de reconhecimento do terreno. Quando perceberam que parte da área de interesse ficava no entorno direto da serra, os trabalhadores locais simplesmente se recusaram a continuar. Não houve greve, nem discussão, apenas desistência. A empresa abandonou o plano semanas depois, alegando inviabilidade logística. Um dos engenheiros envolvidos relatou anos mais tarde que durante uma vistoria ele sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma sensação clara de estar sendo observado, mesmo sem ver ninguém. Disse que o silêncio ali não era comum, não era ausência de som, mas algo ativo, opressor, como se o ambiente estivesse atento a cada movimento. Esses relatos nunca foram formalizados. Não viraram laudos, não entraram em atas. Permaneceram no campo do não dito, do informal, do que se comenta apenas entre pessoas que confiam umas nas outras. Porque colocar isso no papel significaria admitir que há coisas que fogem completamente ao controle humano. Alguns pesquisadores independentes chegaram a sugerir que a serra poderia possuir características geológicas incomuns, cavernas ocultas, falhas profundas, fenômenos naturais raros capazes de confundir percepção e orientação. Tudo isso é plausível. O problema é que nenhuma dessas hipóteses explica o desaparecimento limpo, absoluto, sem qualquer vestígio físico. Outros preferem uma explicação mais simples, embora igualmente desconfortável. Talvez os 6 tenham encontrado algo que não deveria ser encontrado. Algo que não deixou marcas visíveis, porque não opera da mesma forma que conhecemos. Não como violência direta, não como acidente, mas como um deslocamento, uma ruptura invisível entre o que está aqui e o que não está. A verdade é que não há provas suficientes para sustentar nenhuma teoria.
Apenas fragmentos, sensações, padrões repetidos ao longo do tempo. E isso para muitos é o mais perturbador, porque significa que o mistério não depende de crença, mas de ausência. Ausência de dados, de respostas, de encerramento. Hoje a Serra segue fora dos mapas turísticos, fora dos planos de desenvolvimento, fora das conversas oficiais. Ela existe, mas não é convidada a participar do mundo moderno. É como se tivesse sido isolada, não por cercas, mas por consenso. E talvez isso seja uma forma de respeito, ou de medo, porque no fundo todos ali sabem que aquele lugar guarda algo que não quer ser compreendido. Que os 6 trabalhadores que desapareceram em 1980 continuam sendo a prova definitiva de que, às vezes, o maior perigo não é o que ameaça, mas o que simplesmente apaga. E quando um lugar aprende a apagar, talvez nunca mais desaprenda. Depois do último abandono oficial da área, a Serra entrou definitivamente em uma espécie de zona morta administrativa. Não havia registros recentes, não havia fiscalização constante, não havia qualquer tipo de interesse institucional. Era um espaço esquecido por escolha, não por descuido. E isso, de certa forma, reforçava ainda mais o peso do que tinha acontecido ali. Alguns moradores mais antigos afirmam que, em noites específicas, principalmente durante períodos de neblina mais densa, é possível ouvir sons vindos da encosta. Não são gritos, não são palavras claras. É algo mais baixo, ritmado, quase como passos irregulares sobre pedra solta. Há quem diga que parecem passos demais para uma única pessoa, mas poucos para um grupo grande. Exatamente 6, segundo alguns relatos. Sempre 6. Essas histórias nunca foram confirmadas, mas também nunca foram desmentidas. Quem escuta prefere não comentar. Quem comenta não volta a falar sobre isso. Existe uma regra não escrita em relação à Serra. Observar é permitido, investigar não. Um detalhe curioso é que, diferentemente de outros casos semelhantes, não surgiram versões sensacionalistas ao longo dos anos. Não há lendas exageradas, criaturas descritas, narrativas fantasiosas populares. O que existe é um vazio, um espaço em branco que ninguém tenta preencher demais, como se qualquer explicação inventada fosse menos aceitável do que admitir que não se sabe. Os 6 trabalhadores desapareceram sem testemunhas diretas, sem conflito aparente, sem contexto extraordinário. Eles simplesmente entraram na Serra para cumprir uma tarefa comum e nunca mais foram vistos. Não houve heroísmo, não houve tragédia visível, apenas interrupção. Talvez seja isso que torne o caso tão desconcertante. Não há um evento dramático para apontar. Não há um momento específico para reconstruir. O desaparecimento não aconteceu em um instante registrado, mas em um intervalo silencioso que ninguém conseguiu observar. Hoje, se alguém pergunta sobre a Serra, as respostas são vagas. Ali não tem nada. Não vale a pena. É só mato e pedra. Mas o tom dessas respostas sempre carrega algo a mais. Uma cautela que não combina com a simplicidade das palavras. Os arquivos permanecem guardados. Os nomes dos 6 trabalhadores constam em listas antigas, sem status definitivo. Oficialmente continuam desaparecidos. Extraoficialmente fazem parte da paisagem invisível do lugar. E talvez o enigma nunca seja resolvido porque não foi feito para ser. Talvez a Serra não esconda uma resposta, mas uma fronteira. Um limite que, uma vez cruzado, não permite retorno nem explicação. Os 6 cruzaram esse limite em 1980, e a Serra, desde então, permanece em silêncio.